Reece Committee tinha a tarefa quase impossível de dizer aos pagadores de impostos de que o inacreditável era de fato verdade. O fato inacreditável era de que os acumuladores de grandes fortunas, pelos grandes industriais como John D. Rockefeller, Andrew Carnegie e Henry Ford, estavam tentando destruir ou descreditar o sistema de empresas livres que os ajudou a enriquecer. John O'Donnell, membro da Comissão de Investigação das Grandes Fundações, Reece Committee, New York Daily News, 21/12/1954. É difícil para o público entender que algumas das grandes fundações que tanto bem fizeram em alguns campos agiram tragicamente contra o interesse público em outros. O poder das gigantescas fundações é enorme. Quando existem interesses comuns num grupo destes gigantes, o que aparentemente é devido à existência de um grupo muito compacto de administradores profissionais no campo das ciências sociais, o poder é incrementado exponencialmente. Quando estas fundações fazem o bem, elas justificam sua isenção de impostos. Quando fazem o mal, que podem causar danos imensos, não existe virtualmente nenhuma força contrária que possa se opor a elas. Nos dias de hoje é quase impossível sabermos quais são e quais os objetivos das fundações. O Comitê Cox, Select Committee to Investigate Tax-Exempt Foundations and Comparable Organizations, instalado em 1952, foi a primeira tentativa do Congresso americano para investigar o que já se desconfiava que fossem os objetivos destas gigantescas organizações isentas de impostos e seus aparentemente intermináveis fundos. Este comitê não intimou ninguém, apenas convidou dirigentes das fundações e algumas testemunhas. Mas o tempo foi exíguo para a enormidade de tarefas. Um dos pontos esclarecidos foi que Alger Hiss, conhecido agente de Moscou, se tornou presidente da Carnegie Endowment for International Peace, afiliada da Carnegie Foundation. O Comitê Cox concluiu que havia um complô comunista dirigido desde Moscou para infiltrar as fundações e usar seus fundos para propósitos comunistas. Concluiu sobre a Rockefeller Foundation que seus fundos foram usados para financiar indivíduos e organizações cujos negócios eram infiltrar o comunismo nas escolas privadas e públicas com a finalidade de rebaixar a América e elevar o conceito sobre a Rússia. Um dos membros deste comitê, Drusilla Carol Reece, insatisfeito, procurou instalar um outro comitê com mais tempo. Este, instalado em 1954, ficou conhecido como Reece Committee. Norman Dodd, graduado em Yale e banqueiro de investimentos em Nova York, foi escolhido para diretor de pesquisa do comitê. Dodd mandou questionários para várias fundações e, como resultado, Joseph E. Johnson, presidente da Carnegie Endowment for International Peace, convidou Dodd a mandar um dos membros do comitê para a sede da Carnegie em Nova York para examinar as atas das reuniões dos curadores da fundação. Johnson, amigo de Alger Hiss, ex-presidente, não sabia o que elas continham. Ao examinar as atas de 1910, Dodd descobriu, atônito, que uma das perguntas era: existe alguma outra forma efetiva que não a guerra para alterar o modo de vida de um povo? Durante anos, os curadores procuraram um método efetivo para isso. Finalmente, concluíram que a guerra era mesmo a maneira mais efetiva para mudar o povo. Consequentemente, os curadores da Organização de Doações para a Paz se perguntaram: como podemos envolver os Estados Unidos numa guerra? Soa estranho, não? Uma organização nominalmente para a paz procurar fazer uma guerra. E responderam: temos que controlar a maquinaria diplomática dos Estados Unidos, e para isto temos que ganhar o controle do Departamento de Estado. Norman Dodd percebeu então que as atas reforçavam o que o Reece Committee havia descoberto. A Carnegie Endowment, abre aspas, havia se tornado uma poderosa força política dentro do Departamento de Estado, fecha aspas. 4 anos depois daquela reunião, começava a Primeira Guerra Mundial e a história provou que ela teve um profundo impacto no povo americano. Pela primeira vez, um grande número de mulheres teve que deixar seus lares para trabalhar em fábricas, corroendo o papel histórico da mulher como o coração da família. A própria santidade da família foi colocada em risco. A vida na América foi tão profundamente modificada que, de acordo com Dodd, abre aspas, os curadores tiveram o ímpeto de se congratularem pela sabedoria e validade de sua decisão original. Fecha aspas. Eles mandaram uma mensagem confidencial ao presidente Woodrow Wilson, insistindo para que ele não terminasse a guerra tão cedo. Depois da guerra, os administradores da Carnegie Endowment argumentaram que se pudessem obter o controle da educação nos Estados Unidos, eles seriam capazes de impedir um retorno ao modo de vida anterior à guerra. Eles recrutaram a Rockefeller Foundation para ajudar nesta tarefa. De acordo com o relatório Dodd, abre aspas, eles dividiram a tarefa em partes.
dando à Fundação Rockefeller a responsabilidade de alterar a educação, uma vez que pertence a assuntos domésticos, e a Carnegie manteve a tarefa de alterar a nossa educação em relações internacionais. Fecha aspas. Durante uma reunião subsequente com Dodd, o presidente da Ford Foundation, Rowan Gaither, disse, abre aspas, Sr. Dodd, nós o convidamos para vir aqui porque pensamos que talvez você seria gentil o suficiente para nos dizer por que o Congresso está tão interessado nas operações de fundações como a nossa. Fecha aspas. Gaither respondeu a sua própria pergunta retórica com uma admissão surpreendente. Sr. Dodd, todos nós aqui no nível de formulação de políticas da Fundação, vez ou outra servimos no OSS, Office of Strategic Services, precursor da CIA, ou na administração econômica operando sob diretrizes da Casa Branca. Nós continuamos a operar sob essas mesmas diretivas. A substância sob a qual operamos é que usamos na nossa concessão de poder para assim alterar a vida nos Estados Unidos para confortavelmente fundir-se com a União Soviética. Aturdido, Dodd respondeu, por que você não conta ao povo americano o que acabou de dizer? Nós não poderíamos poupar as contribuições de milhares de dólares reservadas para esta investigação? Gaither respondeu, Sr. Dodd, nós jamais pensamos em fazer isso. Em público, é claro, Gaither nunca admitiu o que revelara em particular. Contudo, em numerosas ocasiões públicas, Norman Dodd repetiu o que Gaither dissera e não foi processado por Gaither nem contestado pela Fundação Ford, mas foi avisado posteriormente que se seguisse com a investigação seria morto. O Risk Committee jamais completou sua investigação e inquirição das testemunhas em reuniões abertas envolvendo os representantes das maiores fundações isentas de imposto. O processo foi completamente corroído e finalmente acabou com a deliberada ação destrutiva de um dos seus membros, Wayne Hayes, de Ohio. De acordo com Wormser, chanceler-geral do comitê, Hayes foi franco ao dizer que tinha sido colocado lá por Sam Rayburn, líder democrata, como uma espécie de cão de guarda. Sua ação não ficou clara até perceber-se que sua função era frustrar ao máximo possível a investigação. Hayes insinuou ter contatos na própria Casa Branca interessados em acabar com a investigação, o que significava exatamente impedir um retorno ao modo de vida anterior à guerra. O que existia no período anterior à Primeira Guerra Mundial e queriam evitar era o tempo do liberalismo clássico que tanto enriqueceu os países ocidentais, onde imperava a liberdade econômica, mas os costumes e a moral ainda estavam sob a batuta do chamado aspas, período vitoriano. A rainha Vitória do Reino Unido, até então o mais longo reinado britânico, deixara para seu filho Eduardo VII a herança de um império, aspas, onde o sol nunca se punha, e uma moral e costumes rígidos, o aspas, modo de vida anterior à guerra, que devia ser evitado era, portanto, o liberalismo econômico e a moral vitoriana. Mordis Eckstein observou que a vida dos soldados no fronte gerou uma modificação da moral, das artes e da intelectualidade. Antes a moral individual e a moral da tropa coincidiam. A terrível experiência de uma guerra sem fim, a convivência diária com cadáveres e excrementos, as saudades de casa e a falta de sexo foi paulatinamente minando a moral. Homens casados, noivos e namorados que foram para a guerra com a intenção de serem fiéis, foram perdendo toda a noção de fidelidade ao ponto de sacrificarem a moral, em nome de manter o moral das tropas. A visita às prostitutas tornou-se um meio semi-oficial de manter algum equilíbrio mental da tropa. Com isto, o idealismo que levou muitos ao combate foi também destruído. Ao mesmo tempo, as mulheres deixadas sós e assumindo papéis masculinos na indústria de guerra experimentaram uma autonomia que em muitos casos levou-os à perda de suas intenções iniciais de fidelidade. Tornaram-se frequentes as cartas pedindo divórcio ou pior, o soldado ao retornar esperançoso encontrava outra em seu lugar. A industrialização forçada também levou a um crescimento da economia em grande escala. Marc Boisson, combatente francês citado por Eckstein, comentava profeticamente a aspas, regressão moral e intelectual. Nada está sendo criado, tudo destruído. A miséria que se seguirá à guerra trará uma prodigiosa industrialização, crescimento da praticidade e do utilitarismo. Toda a atividade humana se voltará a finalidades práticas. A renascença faliu. A fábrica alemã absorverá o mundo. A perfeição técnica e as habilidades práticas encorajarão a ilusão. Fecha aspas. O mundo realmente mudara nas artes, nos costumes e na moral. Surgia a economia planificada e houve aumento expressivo da riqueza nacional americana. Os anos 20 foram os Roaring Twenties, cujo símbolo foi as Flap Girls, as melindrosas. Jovens modernas com a intenção de se divertir e desrespeitar os padrões convencionais de comportamento. Usavam saias curtas, aboliram o espartilho, cortavam seus cabelos curtos, popularmente conhecidos como à la garçon ou bob cut,
hoje também conhecido como corte Chanel. Fumavam com longas piteiras, ouviam e dançavam provocativamente o jazz e o charleston, que se tornaram músicas nacionais. Foi a era do jazz, do voto feminino pela 19ª emenda de 1920 e também da lei seca aprovada pela 18ª emenda em 1919, que atraiu a criminalidade para o contrabando de bebidas alcoólicas do Canadá, aumentando exponencialmente o poder da máfia. Fundara-se a Sociedade das Nações, mais tarde Liga das Nações. O comunismo se instalara na Rússia e na América o Council on Foreign Relations, que será examinado adiante. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.